para essa questão do Trump. Mas antes disso, deixa eu trazer para vocês alguma visão a respeito do resultado, tá, gente? Antes de entrar nos detalhes, eu quero trazer para vocês uma visão a respeito do resultado, até para que... tem muita gente que na hora que eu falo sobre o Trump, as pessoas imaginam que eu sou bolsonarista, né? Lógico que ninguém que me conhece imagina que eu sou bolsonarista. Mas quando eu falo sobre o caso Trump, as pessoas às vezes não compreendem o que eu estou querendo dizer. Primeiro ponto, tá aqui inclusive acordado pela equipe Lula. Esse suposto atentado, que eu acredito que foi um atentado, ele não tem tanto potencial assim de modificar o resultado das eleições nos Estados Unidos, porque nós estamos vivendo uma situação de um país onde as pessoas escolhem votar primeiro, se registram e depois votam. Esse é o primeiro ponto. Eu queria comparar com a situação do Bolsonaro e dizer para vocês que eu não acredito que o caso Adele elegeu o Bolsonaro. Tinha toda uma sequência de eventos, desde o kit gay, essa situação da criminalidade, uma madeira erótica, foram vários elementos. Falar que o Bolsonaro foi eleito pelo caso Adélio é, assim, uma coisa absurda, pelo menos sob meu ponto de vista. E aí eu explico para vocês o que acontece. O público do Trump é um público engajado. Quando a gente pensa no nível de engajamento, eu vou explicar para vocês uma análise a respeito das eleições passadas, que dá para a gente entender muito bem. O que aconteceu na eleição passada? Nós tivemos uma reviravolta daquele momento em que o Bolsonaro venceu, em 2018. Em 2018, as pessoas estavam desanimadas, a esquerda estava desanimada, a esquerda estava desiludida, porque parte da esquerda realmente acreditou naquela história de que o Lula seria ladrão. Então, enfim, tinha um monte de coisas, a Operação Lava Jato ainda não tinha sido desmascarada. Então, em 2018, nós tivemos um baixo engajamento da esquerda, mas engajamento total naqueles que não gostavam da esquerda e queriam Bolsonaro eleito. Eu esqueci de pedir para vocês deixarem boa noite e também curtir a publicação para ela subir. Em 2018, nós tínhamos uma situação em que a esquerda estava em casa desanimada, mas a direita estava com força total, os evangélicos com força total. Então, não fazia muita diferença o Bolsonaro tomar uma facada, entre aspas, porque a turma do Bolsonaro já estava engajada, já ia votar de qualquer maneira. Naquele momento, faria uma diferença uma injustiça com o candidato da esquerda, que é o caso do Lula, mas a gente tinha todo um trabalho contra o presidente Lula, trabalho da imprensa, que desmotivou as pessoas. Então era preciso que naquele momento um evento motivasse as pessoas que estavam desanimadas com o Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá dentro dos Estados Unidos já tem um engajamento máximo em cima do Trump. Como já tem um engajamento máximo, um evento desse não vai aumentar tanto quanto esperam as intenções de votos no Trump. Claro que seria diferente se o Trump estivesse numa situação em que os trumpistas estivessem em casa com vergonha do Trump, por exemplo, porque ele teve aquele caso lá com a atriz pornô, por exemplo. Para os trumpistas isso é elogio. Falar que o cara é misógino, que o cara ficou com a atriz pornô, nada disso vai fazer o cara que vota no Trump deixar de votar no Trump, porque eles não consideram isso uma coisa vergonhosa. Então, pronto. Não acho que isso aí vai definir. Primeiro, quem é eleitor do Trump praticamente já se registrou para votar no Trump. Quem é eleitor do Biden praticamente já se registrou para votar no Biden. Então, comparando com a eleição brasileira, enquanto no Brasil nós temos uma situação na qual 30% são petistas, 30% são do outro lado porque odeiam o PT com força total. A eleição é para buscar esses 40% que sobraram, esses 40% vão ser disputados pelo período eleitoral. Nos Estados Unidos a situação é completamente diferente. Vamos imaginar que dos eleitores lá nos Estados Unidos, 90% já estão decididos e a briga toda vai ser pelos 10%. Pode ser um pouco menos de decididos? Pode. Mas digamos que na atual circunstância em que o Biden está insistindo, nós podemos dizer que nos Estados Unidos nós já temos 90% dos eleitores decididos. 10% serão disputados
pelos debates, 10% serão disputados pela campanha eleitoral. Claro que a insistência do Biden pode fazer com que os eleitores do Biden desistam e caiam o número de votos do Biden porque os eleitores pediram para substituir o candidato e o candidato não foi substituído. Mas isso é uma exceção. Não é por causa do atentado no Trump que essas pessoas vão desistir de votar. É porque elas não estão satisfeitas com esse Biden que está trocando palavras, está nessa loucura total. Então agora, né, partindo para o outro ponto, já disse que não há possibilidade, claro que há uma possibilidade de alteração, mas não há possibilidade desse fato decidir a eleição dos Estados Unidos, até porque o Trump já estava na frente. E agora dando um pulo para outro ponto. No Brasil, olha o que está acontecendo. Está aqui. O bolsonarismo dá como certa a eleição de Trump após suposto atentado contra o candidato. Gente, olha, muito importante, desde o início eu venho falando isso, é claro que eu não conseguiria mudar a cabeça do povo a respeito disso, só o Lula conseguiria. Teve muitas coisas que eu falei a respeito de estratégia de comunicação e posicionamento, que enquanto eu falava eu era criticado, mas aí o Lula falou a mesma coisa, passou a valer. Então lógico que isso seria uma coisa que deveria vir do Lula, não dar pitaco na eleição dos Estados Unidos. Sabe por quê? Se a esquerda se posiciona do lado do Biden, a vitória do Trump é uma derrota da esquerda. Para que a gente tem que carregar uma derrota? Para que a gente tem que se posicionar e ficar, o Trump é do mal, o Trump é falso, o Trump passou ketchup na orelha, sendo que ao derrotar o Biden, o Trump vai estar automaticamente derrotando a gente. Não, a gente não precisa se posicionar. A gente tem que simplesmente olhar para a eleição dos Estados Unidos como uma eleição que vai eleger um cara que de qualquer maneira vai ferrar o Brasil. Seja o Biden, seja Michelle Obama, seja o Trump, seja quem for, vai ferrar o Brasil. Porque em termos comerciais, a gente não tem potencial para guerra. Mas em termos comerciais, os Estados Unidos vão estar sempre tentando tirar vantagem. Então a nossa proteção contra os Estados Unidos não está nos Estados Unidos elegerem um presidente que seja ideologicamente alinhado com Lula. Nunca que isso vai acontecer. O presidente dos Estados Unidos sempre vai querer colonizar o Brasil, enquanto o Lula vai querer desenvolver o Brasil. A única possibilidade de alinhamento é qualquer presidente dos Estados Unidos querendo colonizar o Brasil e o Bolsonaro entregando o Brasil como colônia. Fora isso, a gente não tem possibilidade de alinhamento. Então é olhar para qualquer presidente dos Estados Unidos como um inimigo estratégico. Deixa eu trazer para vocês aqui um agradecimento ao Eduardo M. Mafra. Boa noite, Léo. Deixa esse Trump pra lá. Fala dos áudios do Bolsonaro, o famoso honesto. Inclusive, eu queria até perguntar pra vocês, gente, se vocês... Alana, coloca uma enquete aí, vamos rodar uma enquete rapidinho, só pra saber se vocês querem que a gente aprofunde no caso Trump, que eu prometi às 5 horas da tarde, ou que a gente passe direto pra essa questão dos áudios, porque... Talvez ninguém quer saber do caso Trump mais, porque realmente a questão do Biden a questão dos áudios está explodindo, mas como nessa questão do Trump eu trouxe uma visão completamente diferente, eu tô aprofundando, né, porque eu fui o último a trazer essa visão, mas fazendo uma enquete aqui, a gente decide e a gente já passa para frente. Olha, ponto importantíssimo, tá? A dúvida de todo mundo tá aqui, ó. Agente de segurança avistou o atirador quase 30 minutos antes de suposto atentado contra Trump. Membro da unidade de serviços de emergência do condado Biover se comunicou com a unidade e tirou uma foto ao notar um suspeito no telhado. Gente, o que a gente consegue concluir é que o Trump armou tudo isso? Claro que não. De tudo que o Trump pudesse fazer, a última coisa que ele faria seria pedir um cara para acertar a orelha dele. Porque corre o risco de acertar a cabeça, gente. Ah, mas o cara é sniper. Basta você pensar, pense em você mesmo. Você teria coragem de colocar a sua cabeça na frente de um sniper? Gente, olha, os primeiros 150 votos aqui a gente já fecha e decide. Então votem, por favor, na enquete se a gente já passa logo pro caso Bolsonaro ou se a gente vai aprofundando. Enquanto isso, eu vou aprofundando, que é a promessa que eu fiz. Então, claro que o Trump não teria coragem de participar disso. Tudo bem, um doidão do comitê eleitoral dele falou para fazer isso. Será? Seria muito estranho. De qualquer maneira, áudios do Bolsonaro. Então, ó, já que a Lana já terminou na questão dos áudios do Bolsonaro, eu vou deixar o caso Trump para depois, se tiver continuando.
E vamos direto para os áudios do Bolsonaro, então. Léo não sabe nada sobre a loucura do Trump. Selene Mello, olha, Trump não é louco não, Selene, ele é espertalhão. É o contrário, gente, quem puder ajudar meu trabalho, então 31997692494. O Trump é um espertalhão, ele não é doido nem bobo. Ele parece que é doido porque dá voto. Naquele momento, parecer que é doido dava voto. E agora vamos lá então nos casos relacionados ao Bolsonaro. Eu vou fechar tudo do Trump, se for o caso a gente volta depois, até para dar tempo aqui de eu organizar a questão do Bolsonaro, tá? Porque tem muita gente realmente querendo saber da questão dos áudios do Ramagem. Pode refazer a capa. Então tá aí. Guerra na quadrilha. Ramagem diz que Bolsonaro sabia da gravação. Então, gente, olha, basicamente, o evento, né, de encontro do Bolsonaro e do Ramagem estava sendo gravado. Alexandre de Moraes já tirou o sigilo. Só que quando Alexandre de Moraes tira o sigilo, as pessoas precisam baixar e as pessoas precisam aprofundar. Então, de qualquer maneira, muitas coisas acontecerão. Mas vamos lá, vamos começar a aprofundar principalmente sobre o que significa e o que vai acontecer. Deixa eu trazer para vocês na ordem. Enquanto isso eu peço, deixa eu deixar os comentários aqui, que eu vou pedir para vocês que mandem ideias. Gravação revela... Deixa eu trazer aqui, Moraes... Então tá aqui, vou colocar aqui na tela aqui as últimas notícias que estão sobre o caso 247. Em reunião com Ramagem, Bolsonaro afirma que Wilson Witzel prometeu resolver o caso de Flávio em troca de cadeira no STF. Então a gente já começa a ver que o caso partiu para uma organização criminosa também, o caso da BIM paralela, e essa organização criminosa, agora ela começa a ficar muito interessante porque o Flávio Bolsonaro sendo protegido pelo Bolsonaro envergonha os bolsonaristas. Sendo um áudio, gente, é impossível o bolsonarista simplesmente pular fora e falar que não sabia de nada. É possível o bolsonarista entrar aí numa vibe de dizer que o Bolsonaro é honesto, que as joias eram dele? Sim. É possível falar que o Bolsonaro não sabia do caso das joias? Tem louco que fala, tem louco que acredita. Eram mensagens. Agora, nesse caso aqui, é áudio. Áudio é mais difícil. Nesse ponto aqui, gravação revela plano de Bolsonaro e Heleno para manter investigação contra Flávio fechadíssima. Coloca o Heleno também na organização criminosa. Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui quer realmente o Heleno preso também. Nós temos aqui a questão do áudio, né? Conversa está relacionada ao uso ilegal da BIM para obter informações sobre a investigação de Flávio Bolsonaro. É claro que se eu for tentar rodar essa conversa toda agora, vai ser uma coisa gigantesca. Então não vou rodar a conversa não, mas vou explicar para vocês o que vai acontecer depois dessa situação da conversa. Por que o Moraes liberou a questão da conversa agora? Por que o caso da BIM paralela veio agora? E qual que é a articulação pelo fim do Bolsonaro? Que agora a gente consegue perceber, gente, que tem uma articulação muito inteligente para acabar de vez com o Bolsonaro, para não sobrar Bolsonaro. Por quê? Porque nesse momento agora, o Alexandre de Moraes e principalmente a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, eles estão liberando praticamente tudo para ser uma pancada de morte no Bolsonaro. Essa pancada de morte ela é muito interessante porque o Bolsonaro em si acabou. Não existe mais Bolsonaro. O que existe é um Bolsonaro cabo eleitoral, porque o político já acabou. Existe um Bolsonaro cabo eleitoral que eventualmente poderia eleger alguns prefeitos. Esse sonho de Bolsonaro anistiado é um sonho utópico. Porque o Bolsonaro já foi condenado em casos eleitorais, agora vem esses casos criminais. Então o que é, nesse momento, a intenção muito clara... Deixa eu corrigir o áudio. O que é, nesse momento, a intenção que é muito clara por parte das autoridades em geral? Porque não é só o Alexandre de Moraes. O PGR já falou que vai entregar a denúncia. O Alexandre de Moraes está conduzindo a investigação, já se manifestou no sentido de terem ali evidências suficientes de cometimento de crimes, ou seja,
Bolsonaro vai ser condenado? Vai, gente. Bolsonaro espionou 4 ministros. Além de ter espionado 4 ministros, 2 foram indicados pelo Lula. 2 ministros que foram indicados pelo Lula odeiam o Bolsonaro. Claro que ele vai ser condenado. Não tem chance do Bolsonaro escapar. Então por que a gente está tendo tanta produção de provas? E por que deixaram para esse momento a questão dos áudios do Ramagem? A questão do Flávio Bolsonaro? Observem como que de uma hora para outra os temas todos foram para cima da corrupção, dinheiro. Corrupção, blindagem do Flávio por corrupção, vários laranjas, corrupção, exatamente porque esse é o tema que humilha os bolsonaristas. Os bolsonaristas não considerariam suficiente o Bolsonaro ter feito uso da BIM paralela. E eu explico para vocês. Bolsonarista não está procurando coisa certa. O bolsonarista está procurando a derrota da esquerda. Como ele está procurando a derrota da esquerda, vocês se lembram que os bolsonaristas aplaudiam a ideia de metralhar a esquerda? Pois é, bolsonarista nenhum vai se importar com o fato do Bolsonaro ter necessariamente criado uma BIM paralela para espionar a esquerda. Muito pelo contrário, os bolsonaristas conseguiriam justificar tudo. Eram inimigos, estavam fazendo fake news contra ele, os ministros são corruptos, qualquer coisa eles conseguiriam justificar.